Saindo de Ponta Grossa, seguimos pela PR-151. Até o nosso destino são 127 quilômetros, o que dá mais ou menos 2 horas de viagem. No caminho, as paisagens são de tirar o fôlego. Na chegada, o portal da cidade já faz uma referência ao significado do nome Jaguariaíva, Rio da Onça Brava, em Tupi-Guarani. Localizada ao norte, é um dos últimos municípios dos Campos Gerais. Lugar tranquilo, cercado pela escarpa devoniana, de pouco mais de 32 mil habitantes. Jaguariaíva é uma das cidades do Paraná formada pela herança do tropeirismo. O município fazia parte do caminho de Viamão. Os tropeiros saíam do Rio Grande do Sul em direção à feira de Sorocaba, em São Paulo. E assim como boa parcela das cidades mais antigas do estado do Paraná, Jaguariaíva nasce na margem desse histórico caminho do Viamão, o qual ligava Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, onde lá havia uma grande feira de entreposto e comércio de gado e muares. Então os tropeiros levavam os animais para lá para comercializar. E no meio desse caminho, uma das localidades, uma então fazenda daquela época, a então fazenda Jaguariaíva, que hoje é o atual município, surgiu deste contexto, deste vai e vem de pessoas, de negociantes, de tropeiros nesse contexto. Tanto é que o fundador da localidade é um tropeiro, o coronel Luciano Carneiro Lobo. Depois dos tropeiros, o novo ciclo de crescimento veio pelas linhas dos trens. Foi com a construção da estrada de ferro no século XX que o município se desenvolveu. Uma época que atraiu muitas famílias, que por aqui criaram raízes. Esta estação de trem era um principal ponto de ligação, responsável por movimentar a cidade e fazer a economia girar. O primeiro progresso foi o Matarazzo, que esse não é da minha época, Esse não foi da minha época. O Matarazzo veio para Jaguariaíva porque tinha transporte, Então ele veio. Agora, depois da minha época mesmo, totalmente foi a Pisa. Então, quando a Pisa veio para se instalar em Jaguariaíva, então eles tinham muita comunicação com nós para ver gabarito de linha, essas coisas, e a gente foi dando toda a transmissão para eles. Inclusive, eles transportaram com nós no início bastante, O seu Jorge tem 80 anos. Destes, 30 passou cuidando dos trilhos de Jaguariaíva. Aqui ele viu a cidade resplandecer. Tudo acontecia em torno da ferrovia. A estação era uma das mais importantes do país. A rota era a principal ligação entre o Sul e São Paulo e usada até por linhas internacionais. O passageiro era 8 trens diários. O trem saía de Curitiba, ia para São Paulo, ou saía de Porto Alegre e ia para São Paulo, dependia do dia, Era intercalado. E o trem misto saía de Ponta Grossa para Itararé, Itararé, Ponta Grossa. Jaguariaíva, Ourinhos, Ourinhos, Jaguariaíva. Curitiba, Maringá, Maringá, Curitiba. Todo dia diário dava 8 trens. E nos finais de semana o trem internacional que vinha da Argentina para São Paulo. Toda esta movimentação atraiu a atenção de uma das famílias mais poderosas do país, a Matarazzo. Foi em Jaguariaíva que o conde Francesco Matarazzo escolheu para abrir um frigorífico. A fábrica foi responsável por um novo ciclo na cidade. A ferrovia, naquele momento, atraiu diversos empreendimentos para a localidade, dentre os quais a indústria do tão afamado conde Francesco Matarazzo, o italiano, considerado aí o empresário do século XX, o qual colaborou muito com a cidade de São Paulo. Ele vai se aventurar ao interior do Brasil e uma das localidades, um dos municípios do qual ele vai montar o empreendimento industrial é a Jaguariaíva. E aqui ele cria, no início dos anos de 1920, um grande frigorífico, ao qual tinha sua matéria-prima carne de suíno. Para quê? Principalmente para a banha enlatada. Não havia o óleo de cozinha e o Matarazzo vem trabalhar com a lógica da banha no interior, na cidade de Jaguariaíva. Depois disto veio a fase da madeira. Aqui se instalou a primeira
primeira fábrica de papel imprensa do país. Na paisagem é possível ver a força do setor com as florestas de pinos. Jaguariúva se destaca porque, como haviam várias florestas, sobretudo de pinos aqui plantadas, né, ela vai atrair num contexto X, no finalzinho dos anos 80, né, aquela que depois foi chamada de a primeira fábrica, né, de papel imprensa do país, né, que vai ser atraída nesse empreendimento devido às matas plantadas lá no finalzinho de 1960 e começo de 70, incentivadas pelo governo federal. Além de todos os atrativos históricos, Jaguariaíva também tem muitas belezas naturais, como o 8º maior cânion do mundo em extensão. Olha, o local é de tirar o fôlego. Vem comigo conhecer. Um dos pontos turísticos aqui é o Lago Azul, que a gente vai atravessar agora. Ó. Vem com a gente. Realmente, a natureza aqui em Jaguariaíva é bem exuberante. A paisagem é impressionante mesmo. O cânion tem a formação composta por paredes de arenito, que podem chegar a uma altura de até 80 metros. São quase 760 mil hectares de vegetação nativa. O cânion faz parte da escarpa devoniana e toda esta beleza fica a apenas 11 quilômetros da cidade. O 8º maior cânion do mundo em extensão, onde está inserido a escarpa devoniana, né? O rio Jaguariúva segue em toda a sua extensão, e bem como o Lago Azul, essa imagem nós estamos vendo aqui do fundo, e o Encanadão, onde está também situado o Parque do Cerrado, é o último área remanescente de cerrado no sul do país, né? Está inserido no nosso município. Então é isso, é uma beleza cênica sem precedentes, só vindo para cá mesmo para conhecer. Diversas atividades ecoturísticas e esportivas podem ser praticadas por aqui. No rafting, são 11 quilômetros de descidas nas corredeiras do rio Jaguariaíva. O nosso rafting tem um diferencial, a extensão onde ele é feito, a distância é de 11 quilômetros. E conforme o rio, cheio ou vazio, baixo, ele chega a 4 horas e meia. Então, para vocês terem uma ideia, o rio Jaguariúva tem pontos que ele chega a 50 metros de largura. E em determinado ponto, no Encanadão, a localidade ali, ele chega a 3 metros, a 4, só cabe praticamente o barco, passa ali. Então é bem diferente de qualquer outro raft em rios abertos. Aqui não, nós fazemos o raft praticamente numa garganta, entendeu? O Viagem Campos Gerais fica por aqui, mas na semana que vem desembarcamos em Curiúva. Vamos conhecer os encantos da terra onde é produzido o melhor café do Paraná e também uma receita típica, o porco na lata.